Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje, depois da nossa avaliação, a gente vai começar o nosso assunto de juro composto, certo? Na realidade, pessoal, agora é que começa a ficar um pouquinho mais interessante a nossa disciplina, porque é o que é mais cobrado durante o dia a dia, certo? É o que vocês veem nas cobranças, exatamente que ocorrem em mercados, no comércio, é exatamente o juros sobre juro, certo? Que é mais conhecido o nosso juro composto. É como se valoriza uma poupança e tudo, e qualquer investimento que você faça, ele é em cima de juro composto. Só que para que a gente trabalhe de uma maneira mais singular, certo? A gente, no caso, a gente fixa um capital inicial, mas esse capital pode ser exatamente introduzido a qualquer momento. Então, são situações para que a gente fique com uma fórmula fixa, porque senão você tem que trabalhar em separado e torna o assunto um pouquinho mais complexo. Mas do jeito que a gente vai fazer, isso dele se torna bastante simples. Claro, agora, a partir de agora, as nossas contas e os nossos cálculos, eles se tornam um pouquinho diferentes. Porque se antes você pensasse a função do montante para juros simples como sendo uma função de primeiro grau, então agora você vai trabalhar com uma função exponencial. Por isso a ideia de você conseguir e tudo que todas as suas dívidas elas sejam cobradas em juro composto. Por quê? Porque é um crescimento exponencial. Então isso faz com que você ganhe muito mais. E como você está num crescimento exponencial com base maior do que 1, então ela é sempre crescente e ela cresce, na maioria das vezes, ela cresce mais do que uma função de primeiro grau, no caso colocado dessa forma. Então, eu vou abrir aqui o material e aí a gente vai conseguir fazer a nossa aula em cima desse material aqui, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com a nossa definição, certo? O que é que vem a ser o nosso juro composto? O nosso juro composto, não sei se vocês se lembram, quando a gente trabalhou com juros simples, a gente tinha que o juro era igual todo mês. Então, por exemplo, se passasse 3 meses, era só multiplicar por 3 o juro. Se ficasse 6 meses, era só pegar o 3 e multiplicar pelo juro do primeiro período. Então, essa era a ideia de juros simples. Já aqui, não. Aqui, a gente inclui no capital exatamente o juro. E aí, no segundo período, a partir do segundo período, ele já capitaliza quem? O montante, e não mais o capital inicial. Então, qual é a diferença de juro simples para juro composto? Juro simples, o juro é fixo. Todo período você ganha a mesma coisa. Aqui não. Aqui o seu capital ele é variável a cada período. Por quê? Porque ele inclui, ele agrega exatamente um juro. Então, com isso, o que a gente vai contabilizar, o que a gente vai colocar durante um mês, durante um período, vai ser exatamente o montante do período anterior. Então, por isso que a definição fica assim, ó, é quando o juro incide sobre o montante do período anterior a partir do segundo período. Então, por exemplo, como seria o montante do primeiro período? Se você lembrar, isso aqui é a fórmula do montante, você fazendo n igual a 1, para juros simples. Porque coincide, pessoal. Se o n for 1, tanto faz juro simples como juro composto. Então, ó, no primeiro período, ele vai capitalizar, lembrando, como é a fórmula do montante para juros simples? Montante é igual a capital multiplicado por 1 mais i vezes n. Então, ó, se você fizer o n igual a 1, você fica com essa situação para o meu primeiro, o quê? Para o meu primeiro período. O montante do primeiro período vai ser esse aqui. Já no segundo período, você vai agir, você vai trocar esse capital por esse montante, ó, o M1. Então, o que é que isso acarreta? Se eu substituir M1 por isso aqui que está aqui em cima, vai ficar capital vezes 1 mais I multiplicado por 1 mais I novamente. Estou substituindo esse capital por M1. Ora, mais 1 mais I vezes 1 mais I fica 1 mais I ao quadrado. Então, ó, o meu montante do segundo período, ele já é o capital multiplicado por 1 mais I elevado ao quadrado. Se eu fizer o mesmo raciocínio para o meu terceiro período,
eu vou pegar o montante do segundo período, que é esse, e multiplicar novamente por 1 mais i, ficando 1 mais i elevado a 3. Então, aqui ó, já está dando para vocês verem o que é que vai acontecer. Pessoal, em relação à fórmula que a gente tinha para montante de juros simples, em que o n aparecia multiplicando a minha taxa dentro do parêntese, esse n agora vai passar como expoente desse parêntese aqui, onde eu tenho 1 mais i. Então, ó, a fórmula do montante para n períodos vai ser o capital que eu vou aplicar inicialmente, multiplicado por 1 mais i elevado a n, onde n é o período. As notações são as mesmas das que a gente fez anteriormente, tá certo? E outra coisa também que vai continuar valendo é que o montante é o capital mais o juro. Até porque, pessoal, vocês lembram da facilidade que a gente tinha quando a gente trabalhou com juros simples, que a gente tinha uma fórmula bem legal para trabalhar juro. E aí depois a gente calculava o juro e depois somava com o capital para que me desse o montante. Aqui a gente não tem uma fórmula para juro. A gente vai ter que calcular o montante e diminuir o capital para que eu encontre o juro. Isto é, eu vou ter que passar esse capital para cá, montante menos o capital, vai ser igual ao juro que eu quero trabalhar. Agora, vem a coisa mais importante. Atenção para vocês. Pessoal, a coisa mais importante em juro composto é essa daqui, ó. Taxas proporcionais não são equivalentes em juro composto. O que é que isso quer dizer? O que é que isso facilitava naquela hora do juro simples? É que tanto fazia eu trabalhar com 2% ao mês, por exemplo, como 24% ao ano. Ó, por exemplo, eu fiz até aqui uma observação aqui, uma continha, ó. 2% ao mês e 24% ao ano são taxas proporcionais, que é aquela que você encontra multiplicando pelo aquele fator de proporção que existe entre os períodos. Por exemplo, um ano eu tenho 12 meses. Então, 2 vezes 12 dá 24. Então, durante um ano, eu fiz a continha aqui do montante, durante um ano, um capital de 1.000. Se você fizer essa conta em juros simples, na forma de juros simples, se você fizer essa conta tanto com 2% ao mês, usando 12 como período, ó, 2% ao mês, aqui, vezes o 12, que são 12 períodos aqui que você vai observar. Ou você fazer 24% ao ano durante um ano, tá? Que é o mesmo período que você trabalhou. Então, tá aqui, exatamente. Se você fizer essa conta em juros simples, ela vai dar igual. Mas olha o que é que acontece se você fizer essa mesma conta usando a fórmula de juro composto. Se eu usar as taxas proporcionais, que são 2% e 24%, pessoal, se você fizer a conta, ó, na primeira aqui com a taxa de 2%, vai dar 1.268,24 e na outra vai dar 1.240. Então, o que é que isso significa? Significa que taxas proporcionais não são equivalentes em juro composto. E agora, professor, como é que eu transformo uma taxa, por exemplo, que está numa unidade de tempo para uma outra unidade de tempo? Então, a gente vai fazer agora exatamente isso. A gente vai tentar encontrar como é que você faz para encontrar uma taxa equivalente, certo? Para uma determinada, em relação a uma outra pré-determinada. A gente tem duas situações, que é quando você quer encontrar uma taxa menor equivalente a uma maior, ou quando você quer encontrar uma maior equivalente a uma menor. Vamos começar com a mais simples. Olha como é que a gente vai fazer. Se eu quiser encontrar aqui, eu vou ter que usar a seguinte observação. Se eu quiser que duas taxas elas sejam equivalentes, o fator de capitalização, pessoal, que é isso aqui, ó, esse 1 mais i elevado a n aqui, ó, exatamente esse 1 mais i elevado a n, ele vai ter que ser igual. Isto é, esse fatorzinho que está aqui, ó, esse daqui, por que é que esses dois valores deram diferentes? Foi porque esse parêntese aqui, essas contas do parêntese elevado a essa potência, deram valores diferentes. Senão, eles tinham dado o mesmo valor, já que o capital é o mesmo. Eu estou aplicando durante um mesmo período. Então, ó, a ideia é a seguinte. Vamos supor que você queira descobrir uma taxa anual
que seja equivalente a 2% ao mês. Isto é, aquele problema que a gente tinha anteriormente. Será que eu posso substituir por uma outra taxa anual no lugar de trabalhar com 2% ao mês? A gente vai trabalhar com essa anual? Veja como é que você vai fazer. Pessoal, a primeira ideia é, você quer saber uma taxa maior, porque você tem uma menor. Foi dado para você a 2% ao mês. E você quer saber a taxa anual, isto é, uma taxa que com certeza vai ser maior do que ela. Então, o que é que você vai fazer? Você vai botar a menor do lado esquerdo, 1 mais 0,02. Aí você vai fazer um ano. Tem quantos meses? 12. Então, você bota o 12zinho aqui. E do outro lado, você vai botar a maior, que é a taxa anual, elevada a 1. Isso aqui é elevado a 1 sempre. Então, essa é bem direta. Você vai resolver 1,02 elevado a 12, que vai dar aproximadamente 1,26824. Subtrai o 1, vai ficar 0,26824. Isto é, o que é que significa? A taxa anual equivalente a 2% ao mês, ela vai ser de 26,824. Note que ela é maior do que a proporcional. A proporcional seria de 24%, só que aí a taxa anual equivalente a 2% ao mês em juro composto, ela tem que ser calculada dessa forma aqui. Então, a taxa anual equivalente é de 26,824% ao ano. Se a gente for tentar descobrir uma taxa menor do que uma maior já dada, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu quero uma taxa bimestral que seja equivalente a uma de 6% ao semestre. Ora, bimestre é menor do que semestre. Então, ela vai ficar do lado esquerdo, aí você bota 1 mais 0,06, que é o 6% ao semestre. Aí você vê aquela constante de proporção. Em um semestre, eu tenho quantos bimestres? 3. Então, eu boto 3 aqui, ó. Aí vem o seguinte questionamento. Não dá para a gente resolver isso aqui, da maneira que está. Mas eu tenho um artifício. Para eu poder resolver isso aqui, basta que eu passe esse expoente, que é 3, ele vai ser passado para o outro lado de forma o quê? De forma inversa. Então, no lugar de 3, eu boto 1/3, passando ele para o outro lado. 1/3 é 0,3333, a gente bota 5 casas, para que fique exatamente um pouquinho mais preciso. E eu elevo 1,06 a 0,33333, dando, então, 1,01961. Subtraindo 1, eu fico com 0,01961 e 1,961 ao bimestre. Essa é a taxa aqui que você está colocando. Novamente, pessoal, se fosse para encontrar só uma taxa proporcional, você colocaria lá em juros simples, você usaria 2% ao bimestre. Só que aqui elas não são equivalentes, logo eu tenho que fazer esse trabalho aqui. Então, a única dificuldade é quando você tiver que encontrar uma menor em relação a uma maior, porque aí você vai precisar desse artifício aqui, que também será usado logo quando a gente quiser descobrir uma taxa, ok? Então, nós vamos também usar esse mesmo artifício, essa mesma coisa. Então, é importante que vocês já entendam a partir de agora. Então, para encontrar taxas equivalentes, eu botei aqui umas dicas. Quais são as dicas? Sempre deixe do lado esquerdo da igualdade a taxa menor, que foi isso aqui que a gente fez, ó. Aqui a gente botou a taxa mensal e aqui nós botamos a taxa bimestral. O expoente do lado direito é sempre 1. Olha o que é que tem aqui, ó. O expoente do lado direito é sempre 1, certo? Na terceira passagem do exemplo 2, que é esse daqui, usamos o artifício de inverter o expoente passando para o termo à direita. Então, é aquele negócio. Eu passei o 3 como 1/3, exatamente aqui na minha função. E uma dica importantíssima, que muitas vezes a gente vai fazer. Para que a gente não tenha esse problema, essa dificuldade de achar a taxa equivalente, em alguns casos ela será obrigatória, tudo bem, mas vamos deixar para usar esse artifício, essas coisas, exatamente quando a gente estiver trabalhando, como for obrigado a você encontrar essa taxa equivalente.
Mas se você não for obrigado a usar a taxa equivalente, a gente muitas vezes nós mexeremos na unidade de tempo e não na taxa. Por quê? Porque a unidade de tempo, pessoal, aí sim eu posso mudar de forma proporcional. E aí ela não vai me interferir em nada. Isto é, se eu tiver uma taxa mensal e o meu período foi em anos, a gente, ao invés de mudar a taxa para ano, nós vamos mudar o ano para mês, certo? E assim por diante. Na maioria das vezes a gente vai fazer isso aí. Então, ó, lembrando, o que é que a gente tem de fórmula mesmo, propriamente dito? E vocês vão ver que vai se resumir cada vez mais as nossas fórmulas. A gente tem praticamente só uma fórmula para a aula de hoje. A nossa fórmula é essa daqui, de montante para juro composto. É o capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, vamos lá fazer agora alguns exercícios para a gente fixar mais o uso dessa fórmula. Então, vamos lá. Ó. Aplicando a fórmula, qual é o montante ao aplicarmos um capital de 250 durante 1 ano e meio, ó, período 1 ano e meio, a uma taxa de 1,5% ao mês, e eu vou aplicar um capital de 250. É um problema de aplicação direta. A única coisa que tem aí de diferente é porque o período está em ano e a minha taxa está em mês. Mas, como eu falei na dica 4, a gente vai procurar mudar o período para que a gente não precise mexer na taxa. Então, 1 ano e meio, eu sei que são 18 meses, tá aqui, ó, 18 meses. Então, agora você usa a nossa fórmula, ó, 250 vezes 1 mais 0,015 elevado a 18. Se eu fizer essa conta, pessoal, aqui eu botei uma aproximação de 5 casas e depois multipliquei. Mas vocês vão fazer essa conta direto na sua calculadora. Faça logo a conta 1,015 elevado a 18 e o resultado multiplique logo por 250. Deixe apenas para aproximar para 2 casas depois da vírgula, já que montante é um capital, é exatamente o valor financeiro, eu só tenho centavos. Eu não posso ter mais casas aqui, porque eu só tenho centavos na minha vida. Então, com isso, eu vou ficar aqui ó, com 326,84. Esse é o meu montante depois desse período. Aí, se fosse perguntado para vocês, qual é o juro? Vou me adiantar aqui um pouquinho. Qual é o juro nessa transação? Ora, nessa transação, basta eu pegar esse 326,84 e diminuir de 250, que é o meu capital. Nesse caso, a conta aqui está bem fácil, é 76,84. Essa é a maneira de você encontrar o juro. É só subtrair o montante do capital que você encontrou, ok? Então, esse seria o nosso primeiro exercício. Nosso segundo exercício, ele pergunta qual é o capital que é aplicado a 8% ao semestre durante 2 anos se transformará em um montante de 2.040,74. Pessoal, novamente, eu estou com minha taxa em semestre e o meu período em ano. Vou mexer no período, que é para não precisar encontrar a taxa equivalente, porque lembre, não pode esquecer, taxa equivalente, taxa proporcional não é equivalente em juro composto. E esse é o principal erro nas provas de juro composto. São exatamente essa coisa. O aluno ainda está viciado em juros simples e ele transforma a taxa e logo me bota lá. E isso não é verdade mais. Lembre sempre disso. Então, ó, a ideia é o quê? Já que a minha taxa está semestral, o meu período vai para semestre também. Então, 2 anos são quantos semestres? 4. 4 semestres. Aí você usa a fórmula normalmente. Ó. Aqui você vai pegar 1,08 elevado a 4, que deu 1,36049. Passo dividindo, 2.040,74 dividido por 1,36049 é 1.500. Pessoal, repetindo também, você tem a sua calculadora aí, você vai fazer a conta, se você puder fazer, já bote ó, 1,08 elevado a 4 e tudo, faça a conta. O resultado que der na calculadora, você já divide, no caso aí, ó, já passa ele dividindo 2.040,74. Já direto, deixe para fazer apenas a aproximação aqui, na hora do capital. Você não precisa trabalhar com esse número. Fica opcional, claro. Mas se você quiser, para não ter tanto trabalho, deixar para aproximar só no final, é melhor, ok?
Então, o meu capital, que é aplicado a 8% ao semestre durante os 2 anos, se transforma em 2.040,74, é um capital de 1.500. Então, aplicação também praticamente bem simples. O detalhe que poderia alguns de vocês não saberem ou não conseguir resolver seria exatamente os exemplos 3 e os exemplos 4. Quando é pedido para você a taxa e quando é pedido para você o período. Então, como é que a gente vai resolver? Um deles, a gente já viu o artifício para se responder. No outro, a gente vai introduzir um outro artifício, certo? Que vocês não viram, mas caso vocês tenham visto no ensino médio, mas se não, é uma coisa também bastante prática que dá para a gente resolver aqui facilmente. Então, no exercício 3, ele pergunta qual é a taxa para que um capital de 4.400 se transforma em 450,46 em um período de 6 meses. Então, está sendo pedido o I e foi dado para você o período, foi dado para você o montante e o capital. Então, vamos lá. Vou montar. A primeira etapa, pessoal, o que é que eu devo fazer aqui? O que é a única coisa que dá para fazer? Passar esse 400 dividindo. Quando eu faço 450,46 dividido por 400, eu vou ficar com 1,12615. Aí, ó, eu fico nessa situação. 1 mais i elevado a 6 é igual a 1,12615. Então, eu tenho que usar aquele artifício anterior. Qual é o artifício anterior? Vou passar esse expoentezinho 6 para o outro lado, exatamente como? Para o outro lado em forma invertida. Se era 6, vai passar para o outro lado como 1/6. 1/6, pessoal, é 0,16667. Eu estou botando 5 casas depois da vírgula. Se você elevar 1,12615 a 0,16667, você vai ter aproximadamente 1,02. Logo, quando eu subtraio 1, a sua taxa ficou 0,02, isto é, 2%. 2% ao quê, pessoal? Importantíssimo. Como o meu período estava em meses, a minha taxa também ela é o quê? Mensal. Então, esse é o artifício que você deve. Por exemplo, quando você quiser saber a taxa, você vai passar o expoente do lado esquerdo para o lado direito de forma invertida, certo? A fração. Se for 6, vai 1 sobre 6. Foi 3, como era no exemplo acima, vai 1 sobre 3. E assim por diante. Para finalizar, esse é que pode ser a grande novidade no caso para vocês fazerem essa conta. Qual seria a novidade? Então, vamos lá. Em quanto tempo, então está sendo pedido N, um capital de 300 se eleva para 380,03, sendo aplicada uma taxa de 3% ao bimestre. Então, eu estou querendo descobrir o N, aí eu vou lá para a fórmula. Ó. 380,03 vai ser igual a 300, que multiplica 1 mais 0,03 elevado a N, que agora o que eu não estou sabendo é esse Nzinho aqui. Faço a mesma primeira passagem do exemplo anterior. 380,03 eu divido por 300. Quando eu faço isso, dá 1,26677. Aí, como é que eu faço para descobrir esse N? Porque se eu usar aquele mesmo artifício anterior, esse aqui vai para 1 sobre N, que não me ajuda em absolutamente nada. Pessoal, eu vou ter que usar logaritmo. Se eu tiver uma situação A elevado a N igual a B, é porque N é o logaritmo de B sobre o logaritmo de A. Aqui eu botei o logaritmo em duas bases. Aqui é na base 10 e aqui é no LN. Geralmente, as calculadoras científicas, ela tem essas duas ou pelo menos uma delas. Pessoal, apesar dos resultados serem diferentes, mas quando você faz isso, o resultado final é igual. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu gosto de trabalhar com LN. É um gosto pessoal, mas você pode fazer pelo log, não tem problema nenhum, o log que é a base 10. Então, LN de 1,26677 dividido pelo LN de 1,03. Isso vai dar 0,23647, o LN desse primeiro, sobre o LN desse segundo, dando então aproximadamente 8. 8 o quê? Bimestres. Por que é bimestre? Porque a taxa que eu usei ela era o quê? Bimestral. Então, é isso que a gente tem de diferente
E é esse o artifício, que pode ser que vocês não lembrem, mas é uma propriedade de logaritmo. Como nesse período remoto a gente não está vendo logaritmo, né? Então acaba que a gente não teria isso aqui ter sido dado para vocês, ok? Então é isso que a gente tem, pessoal. Esses são os usos básicos da nossa função e o resto são variações dessa mesma situação. Então lembre, passe esse material adiante, certo? Dê uma lida, depois assistam a aula que vocês vão fixar bem melhor. Mas o principal que fica dessa aula é taxa proporcional não é mais equivalente em juro composto. Isso significa que eu não posso mais transformar 2% ao ano para 24% ao ano, 2% ao ano para 6% ao semestre e tudo. Então, qual era a dica? Geralmente, nós vamos mexer no período. Nós vamos evitar exatamente de mexer na taxa. A taxa é só quando for pedido especificadamente aquela taxa. Por exemplo, você encontrou aqui no seu problema uma taxa, vamos supor, essa daqui, uma taxa mensal, mas foi pedido para você qual é a taxa anual, aí você vai ter que fazer aquela equivalênciazinha para você descobrir qual é a taxa anual, ok? Então, essa seria a nossa aula, uma aula bem simples, bem básica de juro composto, para que a gente possa dar início aos nossos assuntos posteriores. Todos os assuntos a partir de agora, pessoal, tudo envolve juro composto. Se não for falado nada, é juro composto. Se for para ser trabalhado juro simples, aí eu vou, no enunciado da questão, vai ser falado de juro simples. Se não, é tudo juro composto a partir de agora. Não precisa nem ter dúvidas. Você vai direto para juro composto, ok? Então, essa foi a nossa aulazinha e tudo dessa semana, certo? Vai ser lançado junto com o exercício, e aí vocês assistam a aula e façam os exercícios. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Ok, pessoal? Bom final de semana para vocês, bons estudos e até a próxima.